na Infraero. Muitos internautas hoje, Respício, sugeriram que a Infraero fosse privatizada. Você acha que esse seria um caminho para a gestão melhorar? Bem, eu acredito que pode vir a ser a privatização, não da empresa, mas deveria ser uma descentralização da administração, certo? O máximo possível, obviamente a gente não conceder para 100% dos principais aeroportos no Brasil, mas o máximo possível que houvesse uma individualização dos principais aeroportos no Brasil, certo? Essa individualização faria com que aquela administração olhasse única e exclusivamente para aquele aeroporto. Exatamente, isso tem ganhos assim fenomenais. Agora, se é uma empresa pública, se é uma empresa privada, se é uma PPP, não importa. O importa é que seja uma gestão extremamente eficiente e voltada para aquela localidade, para aquela comunidade no entorno, para aquela economia regional. Isso nós precisamos muito, porque a Infraero é muito ineficiente. Eu concordo plenamente com ele. Foi investido em Aeroshopping, com a Internauta e com o Espírito Santo. Foi investido com um absurdo, foi investido em shopping em detrimento do Grooving e de investimento em segurança. O aeroporto de Congonhas operou subliminar. Inclusive a liminar que permitia aos aeroportos, ao avião das grandes companhias pousarem em Congonhas, porque o Ministério Público de São Paulo tinha proibido, e a liminar inclusive estava baseada num relatório técnico comprometido e até agora ninguém explicou sobre isso. Respeito da privatização da Infraero, eu sou a favor da privatização como conceito. Uma empresa privada, na teoria, ela é mais bem administrada e eficiente do que uma empresa pública, até porque mudam os gestores, não há um planejamento estratégico de longo prazo, se há, não é cumprido, porque muda a gestão. Agora, vamos seguir o exemplo dos Estados Unidos. Isso não é solução, o problema não está aí. Por quê? Estados Unidos tem 6 mil aeroportos, apenas 3 são privados, e lá funciona muito bem, com um trânsito aéreo muito superior ao nosso. Então, o problema não está aí. Agora, e outra coisa, se forem privatizar a Infraero, que seria uma boa ideia, porém, tem que analisar como vai ser feito. Eles têm 65 aeroportos que administram, apenas 5 ou 6, que são aqui nos grandes centros, dão lucro. Como vai ficar o aeroporto de uma cidade pequena do interior? Então, essa é a questão. A empresa privada vai olhar aqueles que dão lucro e vai menosprezar deixar de lado esses os que são prejuízo. Gustavo, outra coisa que você fala, desculpa te interromper, é na questão do investimento também em outras companhias aéreas. Isso seria interessante como política industrial? Isso é muito importante, eu venho repetindo. Eu fiquei animado com o ministro Nelson Jobim assim que ele assumiu o cargo, porque ele colocou no discurso que iria apoiar as regionais. Eu não vi nenhum apoio. Isso não existiu, só foi discurso e muito bonito, foi veemente na época. Agora, não vejo o BNDES dando dinheiro a perder de vista com juros baixos para as empresas regionais, que poderia ser um caminho de ajudá-los. Não vejo a Petrobras, por exemplo, apenas 2% da receita de venda de combustíveis da Petrobras está no querosene de aviação, apenas 2%. Não seria tão impactante numa empresa que vem achando novas reservas de petróleo, dando recorde de lucro todos os anos, poder ajudar as companhias aéreas baixando... Isso tem que ser um plano Brasil, exatamente, né? Isso foi tudo teria que estar integrado numa política industrial para o setor. O setor faz o seguinte, é uma concorrência perfeita, estabeleceu uma concorrência. Só que a concorrência é desigual porque você tem um duopólio com a Gol e com a TAM, quebrando as menores, porque ele pode voar para cidadezinhas do interior, fazendo às vezes até a prática de dumping, e tirando as empresas regionais de determinados setores e depois colocando uma passagem aérea naquela cidade mais alta do que era praticada pela regional. Isso ocorre e tem diversos exemplos. Muito bem. Agora, ao mesmo tempo, fecha o mercado nacional para não permitir as empresas aéreas estrangeiras competir aqui com a Gol e com a TAM. Então, quer dizer, 2 pesos, 2 medidas. Eu não tenho uma competição perfeita vindo lá de fora para a Gol e com a TAM, que eu até concordo, todos os países protegem a sua aviação. Por outro lado, eu permito que a Gol e a TAM quebrem as empresas menores. Isso é que deveria ser pensado. Quero pedir as suas considerações finais, Respício do Espírito Santo. O que a gente pode fazer para garantir, não agora no jeitinho brasileiro, mas no médio, no longo prazo, um setor aéreo mais seguro no Brasil? Bem, eu acho que seriam, na minha opinião, acredito que seriam 2 vertentes, tá? Primeiro, deixar a emoção e a política de lado nas questões técnicas. As questões técnicas têm que ser decididas e estudadas pela técnica.
é óbvio, sempre vai ter um componente político nisso, mas que esse componente político seja o menor possível. E a emoção na técnica não casa, certo? É verdade. E outra coisa, o Gustavo falou muito bem a respeito da troca da diretoria, da cúpula da agência, certo? Tanto a diretoria anterior como esta, elas não conseguem pensar a aviação como um ente sistêmico. Se a diretoria anterior pecava por algumas coisas, a nova diretoria, eu acho que, na minha opinião, o grande pecado o problema está nas empresas aéreas e ponto, e acabou. As empresas aéreas são isso, as empresas aéreas são aquilo. Bem, estão olhando então o setor inteiro que se resume às empresas aéreas. A aviação é muito maior do que Gol, TAM, Webjet, Oceanair, Trip, etc. E a partir do momento que a agência, certo, começar a entender isso e começar a entender a complexidade e a dinâmica do negócio, certo? Ela vai começar a planejar muito melhor. Parece que existe uma venda que ninguém quer tirar da frente da agência e da frente do governo como um todo. E só para terminar, quando a gente fala agência, é sempre bom pontuar. A Agência Nacional de Aviação Civil, assim como qualquer outra agência reguladora, é um órgão de Estado e não de governo. O que nós temos visto é que a Agência Nacional de Aviação Civil, cada vez mais, é um órgão de governo servindo a um barato, né? Exatamente. Isso é um problema muito sério. Respício do Espírito Santo, infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação aqui no Entre Aspas mais uma vez. Professor Gustavo Cunha Mello, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. E a gente, oxalá, que essa crise não perdure. Obrigada a você que participou de casa, ficou Entre Aspas, mandando sua opinião e sua dúvida. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá, obrigada.